sempre tem alguém tomando uma cervejinha em algum lugar, cara. Já percebeu isso? Sim. É verdade. De segunda a segunda deve ter algum grupo, alguns amigos, vai estar rolando alguma coisa, cara. Então o cara ele tem que aprender, né, a falar esses nãos para que outras portas também se abram ao longo do caminho. Olá pessoas, sejam bem-vindos ao Hungry Foolish. Se você está nos ouvindo é porque você é uma pessoa ambiciosa que quer aproveitar todo o seu potencial para crescer tanto pessoal quanto profissionalmente. Foi assim que você chegou até nós. E nosso objetivo aqui com o podcast é exatamente trazer conversas com pessoas fodas do que fazem, ideias, conceitos práticos que te ajudam a desenvolver de maneira objetiva, sem bullshit. Eu sou o host Matheus Carvalho e eu trouxe aqui para a conversa de hoje o Louis Holliben. Eu estou muito empolgado para essa conversa porque o Louis é Head de Sales e Customer Success na Geek Hunter e tem uma carreira assim, uma jornada ali que começou de forma bem inusitada. Ele é formado hoje em comunicação social, mas começou fazendo agronomia, assim, meio nada a ver, né? Depois de um ano de agronomia, acabou desistindo, foi trabalhar no setor ali de comunicação de empresas do setor agronegócio e foi aí que ele conheceu a primeira paixão dele, né? Que era exatamente essa questão da comunicação em si. Passou daí para agências, bibliotecas de universidade, até na Igreja Católica em Florianópolis, enfim, todo tipo de empresa que vocês imaginarem. E enquanto ele estava fazendo esse curso de comunicação, inclusive, ele começou também ciências sociais. Então, só para tornar a coisa mais confusa ainda. E durante a faculdade, o Luiz ficou um pouco perdido, sem fazer o que eu faço com o curso de comunicação social? Porque não existe um cargo exatamente de comunicador. É muito mais uma habilidade que você aprende. Então, após todo esse período aí na faculdade, quando ele formou, ele acabou seguindo ali na consequência que é natural, acontece muito formandos esse tipo de curso, que é sentir impotente ali, né, de começar no mercado de trabalho, sem saber ali, que habilidade que eu tenho, sem ter nenhum mentor para guiar nesses primeiros passos aí. Mas foi nesse período que, deu a chance ali de encontrar um amigo dele que estava trabalhando numa empresa de tecnologia no ecossistema de Florianópolis, de startup de Florianópolis, estava começando e começou a trabalhar na Resultados Digitais, que é uma empresa que hoje, provavelmente, vocês estão ouvindo agora, vocês conhecem, porque já estão mais de 700 funcionários e tudo, mas na época eles estavam lá só com 90. Então, o Lu entrou na RD, começou a trabalhar ali, num cargo totalmente novo para ele, trabalhando com inbound marketing, um cargo de CS, assim, que, não sabia muito sobre, naturalmente, por não ter tido experiência prévia, então teve que aprender tudo do zero. E com o passar do tempo, alguns anos ali na RD, o Luiz começou a fazer um trabalho legal, a empresa começou a crescer, ele teve a oportunidade de mudar para outros setores, no caso, setor de vendas, né, que também não tinha experiência, então teve que aprender muito sobre, conversar com as pessoas que tinham referência no assunto, estudar, até ficar realmente profissional nisso. E na prática ele ficou. Não é pouco comum você achar pessoas ali elogiando o trabalho do Louis. Hoje ele é uma referência aí no ecossistema de startups, tanto pela capacidade de treinar pessoas, compartilhar conhecimento, enfim, todas essas habilidades ali que são essenciais para você, um bom gestor e também ser um bom profissional no geral. Então, depois ali em 2017, dado que o Louis construiu toda essa experiência incrível, ele teve a oportunidade de ir para outra startup, dessa vez um estágio um pouco mais inicial, enfim, começando no mercado e tudo, para estruturar vendas do zero. E desde então, o Louis está nessa empresa que é exatamente a Geek Hunter, enfim, assumindo toda essa função ali que é muito difícil, principalmente você está no escuro, não tem muito simples ali quais são os próximos passos, mas como ele desenvolveu toda essa experiência, como ele aprendeu muito bem na RD, ele está mandando muito bem nesse cargo hoje. Então, paralelo a toda essa jornada também, foi professor no MBA, que antes ele tinha sido aluno, palestra para diversas pessoas, escreve no blog pessoal dele sobre vendas, pessoas, sucesso do cliente. Então, pensei, na hora que estava pesquisando novos convidados para trazer, faria todo sentido ter o Louis aqui no podcast com a gente. Então, Louis, seja bem-vindo ao Hungry Foolish. Opa, muito obrigado, Matheus. É muito bom estar aí com vocês e espero contribuir aí para fazer um episódio muito legal para os ouvintes. Sensacional, cara. Com certeza vai contribuir bastante. Um ponto que eu queria começar aqui, inclusive, Lu, explorando, que até mencionei no início, você, começou o curso de Ciências Sociais, né, e, olhando no seu site, você tem um hábito ali curioso de, ler poesia, literatura, filosofia, ficção, e não só aquela coisa clássica de livros sobre negócio, né, que são sempre, assim, a mesma coisa e tudo.
E até a palestra do Steve Jobs, que deu o nome para esse podcast, que ele termina falando, né, Stay hungry, stay foolish, ele menciona essa utilidade desses conhecimentos aleatórios, que muitas vezes você não sabe no momento que você está absorvendo ele, como que ele vai ser prático no futuro. Então, imagino que de alguma forma esse hábito de ler poesias e literaturas tenha sido útil para você nessa trajetória. Mas como que foi isso aí? Você vê isso uma utilidade prática, hoje trabalhando numa área que é totalmente diferente dessas questões? Olha, com certeza sim, Matheus. Eu acho que, usando uma frase de um conterrâneo de vocês aí de Minas Gerais, do Guimarães Rosa, que é um dos meus poetas preferidos, ele fala uma frase muito legal no Grande Sertão Veredas, que é: eu não sei de nada, mas eu desconfio de muita coisa. Né? Ele vai falando, eu não sei de nada ao longo dessa vida, ao longo dessa trajetória, mas eu desconfio de muita coisa, eu fuço muita coisa, eu vou profundamente ao teor de muita coisa, né? Então eu acredito que todos esses pontos que você até trouxe aqui, né, sobre minha história, minha trajetória, ter estado na agronomia por um ano, feito ciências sociais ao longo do caminho, até sendo católico, estou direto na missa, às vezes pego um violão para tocar lá também, retiro para lá e para cá, concurso de música, futebol, escola de samba, também gosto muito de carnaval, né? Já até compus samba enredo aí para concorrer na escola de samba aqui de Florianópolis. Sério, essa eu não sabia, cara, incrível. É muita coisa realmente assim, mas eu gosto bastante de estar envolvido, né, com diferentes pessoas, diferentes culturas, diferentes formações, porque é isso que faz a gente ser quem a gente é, realmente. Eu acho que se eu ficasse numa bolha ali, de estar, de repente, lendo só sobre vendas, só sobre customer success, só com um certo pessoal, só com essa galera, só com outra galera, isso não ia ter contribuído ao longo da minha formação como contribuiu essa pegada de estar em diferentes ambientes, de visitar diferentes locais, seja pela leitura ou seja presencialmente mesmo, né? E eu lembro sempre de um comediante, empreendedor que a galera aí deve conhecer, que é o Murilo Gun. E ele falava, acho que ele apresentou até um RD Summit, né, um ano. O Murilo Gun, ele fala que quando ele chega no aeroporto, ele vai na banca e compra uma revista, um livro, que é exatamente o que ele não compraria, algo que ele não gosta, algo que simplesmente ele não tem conhecimento nenhum, exatamente para conseguir exercer esse ponto de criatividade, conseguir botar o cérebro para funcionar realmente em algo que, sei lá, se ele não gosta de futebol, compra a revista Placar. Se ele não gosta ali de não ver novela, ele compra a revista que vai falar sobre novela para entender realmente outros mundos, digamos assim. E isso é muito legal, né? O próprio Edmar Ferreira, o CEO da Rock, uma vez eu li um post dele, que falava sobre leitura de diversos livros aí durante um ano. Os 100 livros ao ano, né? Famoso aquele artigo. Exatamente, artigo muito interessante em que ele também defende esse ponto, porque a criatividade, as ideias, dá um F5 na nossa mente, digamos assim, vem muito da gente estar lendo outras coisas, né? Coisas que são diferentes. Então, no meu caso, eu gosto muito de estar trazendo essas ciências sociais, tanto a sociologia, a ciência política, a antropologia, própria filosofia, poesia também. Esses poetas mineiros aí são fantásticos. E isso faz a gente conseguir tendo um olhar diferente, né? O próprio Guimarães Rosa, ele tem um poema dele chamado A Terceira Margem do Rio, e eu concordo bastante assim, né, que ver as coisas sob uma margem que a gente não está acostumado, né, algo que vai além das duas margens ali, é ver sobre outra perspectiva. E durante o dia, né, gerindo vendas, customer success e etc., estando nesse mundo tão agitado, conseguir ver as coisas por outra margem, a partir de todas essas pequenas contribuições, né, que tiveram na minha vida, eu acho que é o que há, né? Então, acho que o Steve Jobs, ele tinha razão sobre isso tudo. São pontos conectados, né? Ao longo do caminho. Sensacional, assim, essa questão da perspectiva, é importante para literalmente qualquer um, porque na prática, em qualquer empresa que você vai trabalhar, vai ter várias pessoas muito diferentes, né? Então, assim, é um erro comum, por exemplo, de gestores, que, o gestor, ele trabalha muito racional, muito objetivo, consegue liderar só pessoas muito racionais e objetivas. Já se você tem essa perspectiva um pouco mais aberta, você conseguiria, por exemplo, lidar com pessoas muito mais diferentes, né? Mais ou menos essa ideia também, que isso te ajuda. Com certeza, com certeza. Até o Cortella, filósofo que a galera deve conhecer mais, o Mário Sérgio Cortella, ele fala que a gente não nasce pronto e vai se desfazendo. A gente nasce não pronto e vai se fazendo, né?
Então, são esses encontros na vida, são essas diferentes perspectivas, digamos assim, que vão montando a pessoa que a gente é hoje, né? Então, isso é com certeza muito importante e ajuda muito em questões de liderança, tá bebendo de diversas fontes, com certeza absoluta. Cara, sensacional. Isso é uma coisa bem não intuitiva, né? Quando você vai trazer um novo gestor, você sempre vai entregar na mão dele um livro de liderança. Aprenda a fazer isso, Radical Candor, que a gente chegou a mencionar no episódio anterior, por exemplo. Mas talvez se entregar um livro de poesia poderia ser até mais útil, né? Isso é um conceito sensacional. Com certeza. Ver as coisas da terceira margem, né? O que vai fazer esse cara poder ver as coisas da terceira margem? Porque os problemas que vão surgir ao longo de uma gestão, até para empreendedores, vão ser problemas que ele não imaginava. Vão ser coisas que às vezes a criatividade vai ajudar a solucionar, a resolver, né? E nada melhor do que ver uma coisa diferente do que se veria no dia a dia. Cara, incrível, assim. E por outro lado, também você também gosta de livros de gestão, né? De livros de gestão, de negócios, coisas um pouco mais amplas. Um dos até que você menciona bastante frequência ali no blog é o Essencialismo, né? Do Greg McKeown, sei lá qual que é o nome dele. Que é um livro sensacional, assim, sobre... que ele separou na minha cabeça quando eu li aquele livro também, assim, alguns anos atrás, que era a ideia ser produtivo não necessariamente é estar ocupado. Que é um conceito assim, sensacional e importante, principalmente para qualquer um que tenha demanda ali de tempo bastante, né? Quando você é gestor, por exemplo, você tem demanda ali de todos os cantos. A pessoa que está em cima de você te demandando alguma coisa, a pessoa que está embaixo, por exemplo, demandando treinamento também. Enfim, isso acaba atrapalhando bastante essa questão da produtividade. E você tendo esse livro ali como um dos principais referências também nesse campo de negócios, como que você vê essas aplicações também do essencialismo, dessa mentalidade mais minimalista, enfim, na forma como você vive, trabalha e lidera também? Pô, legal. Eu acho que o essencialismo é essencial, né? Um trocadilho meio ruim aqui falando, é muito interessante para esse mundão que a gente vive hoje em dia, para essa correria, né? Inclusive tanto em pontos de carreira quanto em pontos de vida. Eu acho que assim, em pontos de carreira, dizer não para as coisas e aprender a dizer não, aprender a cuidar melhor do tempo, é realmente ter uma gestão de tempo, uma gestão de energia que são bem definidas. Então eu sou um cara que, eu não lembro se o essencialismo assim foi uma virada de chave grotesca na minha forma de gerir, mas com certeza ele contribuiu com uma parcela muito grande disso. Então eu sou um fã de Google Calendar, cara, meu Deus, eu adoro Google Calendar, e uma coisa que me deixa nervoso, basta pegar no meio do dia, naquela correria, naquela loucura, fazendo as coisas, basta você pegar uma cadeira e sentar do meu lado, tem uns minutinhos aí para falar sobre aquele negócio ali, que eu não sei quanto tempo vai demorar. Isso me deixa muito nervoso, cara. Sim. Porque, tá ali, vamos usar o calendar pro nosso dia a dia. Pode ser 5 minutinhos, 10 minutinhos, a gente pode estar marcando ali esse tempo, às vezes um tempo para ajudar a equipe. Então eu sou muito voltado a esse ponto, porque às vezes o que eu mais tenho medo é que o dia passe e não seja produtivo, né? Passe um dia inteiro, passe uma semana, passe um mês, nada efetivo aconteceu, eu não consegui ajudar o meu time. Enfim, na carreira esse ponto de gestão de tempo é muito importante. Então dizer não para as coisas, ou até dar prioridade para as coisas, é algo muito importante, né? Eu vejo cada vez mais isso. Essas interrupções também, assim, é um hábito de todo mundo, então a gente não percebe o quanto que elas são um problema, né? Igual você mencionou, por exemplo, que puxar a cadeira, sentar do seu lado, num momento aleatório do dia, você vai desfocar imediatamente da tarefa que você estava fazendo, e tem alguns estudos aí que falam, se você desfoca para você retomar o foco àquilo, vai demorar uns 25 minutos. Então, talvez uma tarefa que estava próxima de concluir, ela já acrescentou ali 25 minutos para você terminar ela de fato, porque você está totalmente com a cabeça em outro lugar. Então, essas interrupções são realmente um problema assim, muito grande no trabalho como um todo e praticamente ninguém percebe, cara. Então, interessante você ter mencionado isso aí. Exato, e até eu falo, né, um gestor de Customer Success, de vendas, seja lá um líder de pessoas, ele tem que dar o suporte a essas pessoas. Então, se existe alguma possibilidade de fazer isso, eu gosto até de separar um tempo na agenda para estar ali sentando do lado deles, para estar, claro, fazendo one-on-one, acompanhando ali de perto, mas ter um tempo para isso, né? Eu consegui, a partir dessas ideias do não, dividir a minha semana muito melhor. Então, segunda e terça-feira, no meu trabalho, eu sei que é o dia da reunião de gestão, eu sei que é o dia que eu tenho que fazer
tem que enviar o relatório de Sales Operations ali com todos os números e dados para a galera. Sei que vou começar a marcar os one-on-ones aí da semana. Sei que terça-feira eu vou estar acabando os one-on-ones. Então, segunda e terça eles têm um caráter X. E é quase impossível estar aceitando qualquer outra coisa que não seja isso, porque senão eu vou estar travando o time por consequência. Então, o não ele tem esse caráter muito importante para que outros sims eles surjam ao longo do caminho, né? E até em questões de vida, eu acho que também é a mesma coisa. Dizer não para alguma coisa e dizer sim para outras. Tem uma coisa que eu costumo falar, que acho que aí em BH também deve ser muito, muito comum, né? Sempre tem alguém tomando uma cervejinha em algum lugar, cara. Já percebeu isso? Sim. É verdade. De segunda a segunda deve ter algum grupo, alguns amigos, vai estar rolando alguma coisa, cara, que tu julga, putz, que legal, nossa, tá aqui do lado já e tal. Então o cara ele tem que aprender, né, a falar esses nãos para que outras portas também se abram ao longo do caminho. Então entender exatamente, peraí, cara, essa galera aqui eu não vejo faz muito tempo, ia ser muito legal me organizar para essa semana, tá ali vendo eles, tá tomando essa cervejinha, tá cultivando essas amizades, mas nem sempre, né, é a hora do sim. O cara que dá sim para tudo, o próprio livro diz, né, do essencialismo, ele acha que está controlando a vida dele, mas ele não controla nada. São os outros que estão controlando para ele, né? Então isso é muito, muito importante. E isso na vida me fez perceber um negócio, assim, entender o que é essencial na minha vida. Sinceramente, lápis e um caderno ali para enumerar, cara, o que é essencial na minha vida? O que eu não posso viver sem? Se é minha família, se é minha namorada, se são um XYZ, amigos ali que são muito próximos, que eu tenho que estar vendo direto, me faz bem. Se é o time de futebol, o que é essencial, né? E elencar esses pontos e não deixar a peteca cair para esses pontos de maneira alguma. Eles são a prioridade ao longo da caminhada. Isso é muito importante, assim, eu consegui perceber de uma maneira muito legal também, sabe? Cara, é incrível esse conceito, assim, do essencialismo como um todo e, assim, pelo que você falou, muita coisa foi do livro, mas muita coisa, assim, dá pra ouvir aqui de canto que não foi só do livro, foi de sua experiência pessoal também, profissional, né? E é difícil quando você olha, por exemplo, um profissional bem-sucedido como você e falar, cara, teve algum momento que o Lui dava assim pra tudo, era totalmente desfocado, por exemplo. Você enxerga algum turning point, algum ponto de virada mesmo, assim, ao longo da sua carreira, seja na RD, enfim, seja em experiências prévias, ou foi meio que você sempre foi assim mesmo? Olha, eu falo com a maior segurança do mundo que não, cara, que não. De maneira alguma. Eu dava sim pra tudo, tá? Eu tava em todas as coisas, eu tava em todos os barzinhos. De segunda a segunda eu tava fazendo alguma coisa, inventava isso, aquilo. A própria igreja, né, me trouxe muitas atividades ao longo do caminho. Trabalho, isso, aquilo. Então eu tava em todas. Né? E hoje em dia, cara, acho que o maior turning point foi o momento que eu comecei a morar sozinho, que foi o momento que eu vi que, faz uns 5 anos atrás, as roupas, elas não se lavam sozinhas, cara. Elas não se passam sozinhas. As louças, elas vão estar lá no dia seguinte, então coisas fantásticas, assim. Eu comecei a pensar, peraí, acho que eu vou ter que ter, no mínimo, 2 noites por semana, em dia de semana, de segunda a quinta, vamos dizer assim, de domingo a quinta, melhor falando, eu vou ter que ter 2 noites, no mínimo, para a casa, senão não vai dar certo, senão não vou ter, sei lá, o que comer, não vai ter nada organizado. Então, quando eu comecei a morar sozinho, comecei a me ferrar, digamos assim, para essas pequenas coisas, eu comecei a dar mais nãos aí, a prestar mais atenção em alguns outros pontos e até via, né, que, enfim, produtividade começava a aumentar, dormia melhor. Então, essas coisas começaram a mudar para melhor a partir desse momento, né? Isso em carreira e em vida também, cara. Acho que um dos maiores aprendizados que o essencialismo me deu foi no Réveillon desse ano, de 2017 para 2018, onde eu vi um artigo chamado Your Life in Weeks, ou Sua Vida em Semanas, lá do Way But Why, né? Que é um Cara, esse um artigo blog mudou minha aí. vida. Eu li umas 5 vezes já, eu sou fanático, é muito bom. Que legal, cara. Nossa, com certeza. Ele é fantástico, né? E ele trouxe esse ponto onde eu passei o Réveillon desse ano, cara. Tenho família lá no Rio Grande do Sul, apesar de viver a vida inteira aqui em Florianópolis. E eu fui passar o Réveillon lá com a minha família, com uma tia e um tio-avô, que eu não vejo quase nunca, né? E que são mais velhos. E depois eu comecei a ter essa pegada de entender, peraí,
se eu não... Vai estar todo mundo junto lá. Eu sei que tem muita coisa bacana para fazer aqui em Floripa, né? Do que ir pro litoral gaúcho. O litoral de Floripa é muito mais legal, muito mais bonito, mas essa galera vai estar lá e eles são essencial na minha vida e faz muito sentido eu ir para lá. Então, usando essa analogia, essa didática do essencialismo, a gente consegue ter escolhas muito bacanas aí ao longo da vida que enriquecem, né, a nossa trajetória. Cara, incrível, sim. Eu também adoro esse conceito. Eu uso no meu computador pessoal uma extensão do Chrome, que ele, quando você abre uma nova aba, ele tem, tipo assim, um contador reverso da sua vida em semanas também, inspirado exatamente no post do Itbatuai. Então, toda vez eu abro o computador, abro uma nova aba, eu fico meio triste, assim, pô, passou mais uma semana da minha vida, tô mais perto da morte. Mas, cara, isso faz lembrar também das coisas que são mais importantes e, pô, é um conceito que ajuda você realmente a aproveitar melhor seu tempo. Que legal, com certeza. Boa ideia. Vou botar esse link dessa extensão aqui na descrição do post depois. E, cara, entrando um pouco mais nessa experiência profissional mesmo, né, que a gente tinha mencionado no início, enfim, esse tempo que você passou na Resultados Digitais e agora na Geek Hunter. No começo, na Resultados Digitais, por mais que tinha sido uma empresa ali que estava early stage, né, começando ainda, você naturalmente tinha alguém que já era CS há mais tempo, você tinha algum outro sales trainer que já estava um pouco mais tempo no cargo, já tinha mais experiência que você poderia compartilhar ali, aprender com esse cara. Era um pouco mais estruturado, né? Quando você já foi para Geek Hunter, foi meio que o oposto. Você foi para uma empresa que, nem tinha vendas estruturadas ainda. Então, você meio que assumiu essa parte aí. Então, você não tem processo, você não tem referências ali diretas do seu lado onde aprender. E uma dúvida que eu tenho também, eu tive no começo da carreira, foi o quê? Devo começar numa startup que está muito no início, que eu vou ter mais liberdade, mais responsabilidade, ou começar numa empresa que já está mais estruturada, que eu posso aprender com outras pessoas. Só que eu perco essa liberdade, eu perco essa responsabilidade. Assim, é uma troca que não tem muita clareza eu mesmo sobre o que seria melhor. Como que você enxerga aí, tendo aproveitado essas duas experiências, dois modelos de trabalho? Perfeito, acho que essa pergunta é bem relevante, assim. Eu lembro que na Resultados Digitais, por mais que a gente ache que o número de funcionários ou até o nome, ele signifique que tu não vai ter um campo aberto à frente, uma estruturação à frente, né? Às vezes é pelo contrário. Então eu entrei na RD com 90 pessoas, mas no meio disso tudo, na fila do pão ali, eu era, sei lá, o terceiro ou quarto responsável de Customer Success, o CS, né? Sério? O famoso CS. Que isso? Achei que tinha umas 15 pessoas. Mas aí que tá, da área de partners, da área de canais, Entendi. de parceiros, tava um mês na RD e falaram, putz, tu é de comunicação, a gente tá aí começando uma área de parceiros aqui, que começou faz um tempo, mas agora tá se estruturando melhor, chega aqui, tu gostaria de fazer essa mudança? Eu, pô, legal, eu atendia clientes diretos, agora vou atender agências. Então, a RD em geral e toda startup, ela se estrutura o tempo inteiro, né? Toda semana existe uma coisa nova e tal. Então, apesar da área de CS estar mais solidificada ali naquela época, né? Mesmo que a gente estivesse começando em partners, eu acho que a área de sales trainer, quando eu entrei na área de treinamentos para vendas lá na RD, foi um ponto em que a gente tinha um campo aberto na frente e, cara, não sabemos como fazer isso e vamos estudar e vamos testar e vamos errar e vamos acertar. Então foi uma época muito bacana de aprendizado, uma época muito bacana com relação à gestão em vendas, de estar lidando com uma galera muito boa do meu lado, de estar lidando com até a consultoria do DNA de vendas ali do nosso lado também. Então, isso ajudou bastante para que eu desse esse outro passo aí na carreira, que seria assumir a Geek Hunter, ser o primeiro vendedor, estruturar do zero aí o time de vendas de Customer Success e seja o que Deus quiser, né? Foi uma coisa muito bacana também, né? Eu acho que assim, a carreira, eu vejo a carreira, tá, como se fosse uma montanha. Então, eu sempre falo isso para os meus liderados aqui, né, para os meus vendedores, meus CS, a carreira é uma montanha. A partir do momento que cada semana, voltando a essa coisa da semana, a cada semana, a cada mês, tu está subindo, beleza, tá tudo certo. O que é esse subindo? É ganhando mais dinheiro? Não exatamente. Mas é aprendendo mais, é conseguindo ser mais do que ontem, ser mais do que na semana passada, realmente, né? E a partir do momento que tu fica estagnado, realmente, tu está acampado nessa montanha. Opa, eu botei aqui minha cama, estou acampado aqui tranquilo, faz 3 meses que eu não faço muita coisa, não tenho grandes desafios, não aprendo, meu líder não me motiva, ele não me treina, ele não conversa comigo, tem uma distância grande. O cara ele vai ficar de olho em outras oportunidades e aí vai. Então, assim, respondendo o ponto, eu acho que existe tempo para tudo. Tá? Existe o tempo para tu aprender, falar o seguinte, cara, eu quero ser um líder, ter um líder aqui que me auxilie, faça crescer.
e vai ter um tempo, que pode ser em vida de startup, às vezes até mais curto que o cara acha, que tu vai simplesmente ser convidado para estruturar alguma coisa, vai ser convidado para estar iniciando alguma coisa. Então, nessa vida de startup, se teve alguma coisa que eu aprendi, foi esteja preparado para tudo. Pode estar tranquilo na tua ali, como no dia seguinte, tu aceitar fazer um rotation para alguma outra área, tu tiver que estruturar tudo do zero. Então isso é muito relativo, aí depende bastante de cada caso, né? Entendi. Nessa época que você mudou ali para Sales Trainer mesmo, especificamente, você não tinha experiência em vendas, então você não tinha um preparo ali muito grande pro que você ia fazer, eu imagino, né? Não sei, tô olhando aqui de fora. Mas você achava que você estava preparado, você só mudou e foda-se, vou aprender no caminho? Como foi essa decisão naquela época mesmo? Nossa, essa época foi bizarra porque eu vim de CS para ser Sales Trainer, cara. Eu ia ser um cara que ia fazer a gestão de treinamentos para vendedores. E daí os vendedores me olhavam e falavam, que isso, cara? Como é que tu veio parar aqui, pelo amor de Deus? Mas foi mais pela questão de eu gostar de ensinar, gostar de ter esse caráter mais de professor, claro, estar aprendendo ao mesmo tempo, mas gostar de ser mais didático, né? De botar os pingos dos is e etc. Foi por isso que rolou esse rotation, na verdade. E eu fui aprendendo, cara. Às vezes na vida a gente tem que se jogar. Comecei a participar de calls, comecei a ajudar a galera de uma maneira ou de outra, aprendi com os melhores vendedores ali como fazer a coisa acontecer, e quando eu vi já estava imerso nesse mundo de vendas, e isso até permitiu, né, que eu conseguisse dar esse passo aqui na Geek Hunter para ser vendedor aqui também. Então, eu acho que às vezes na vida a gente tem que se jogar, cara. Se a gente confia, se não tem frio na barriga nenhum, se tem uma certeza, ia ser legal isso daqui, vai que só Deus sabe qual é a próxima oportunidade que pode surgir pra gente. E naquela época não fez um grande sentido no começo, foi meio estranho, mas Sim. Vamos lá, vamos que vamos. Entendi, cara. É engraçado como as respostas se repetem, assim, no geral, em alguns pontos. Esse, por exemplo, pôde só se jogar e tudo, foi um padrão também na conversa com o Renato Mesquita, o último episódio que a gente gravou, diretor de marketing aqui da Rock, que ele falou exatamente a mesma coisa quando ele assumiu tanta gestão quanto diretoria. Porque em nenhum dos dois casos ele tinha experiência prévia, então foi isso aí também. Só se jogar, vamos lá, aprendo no caminho, né? Aquela coisa de você consertar a roda do carro enquanto você está dirigindo, né? Todos esses jargões aí de startups. Mas sensacional, cara. E assim, nessa época que você começou como sales trainer, por mais que você não tinha essa habilidade técnica ali de venda, simplesmente por falta de tempo, de experiência, você tinha habilidades ali, assim, comportamentais que te ajudaram a liderar, por exemplo. Senão, você não estaria aqui. Então, de alguma forma, deu certo o que você estava fazendo. Você conseguiu, motivar a galera, treinar a galera, ensinar todo mundo ali que estava no seu time. O que você enxerga, assim, de habilidades que foram essenciais nessa transição, assim, para você conseguir se sustentar muito ali com as soft skills mesmo, né? Ao invés de, enfim, todo esse conhecimento técnico que você aprendeu no caminho. Olha, com certeza conseguir lidar com pessoas, né? Pessoas estão em primeiro lugar. Até uma entrevista que eu fiz com o Peçanha para o meu blog, esses tempos, com o Vitor Peçanha, da própria Rock Content, ele fala isso, né, cara? Não adianta o cara ser o mais técnico do mundo, não adianta o cara ele ser o rei ali do que ele se propõe, do marketing, o rei de vendas, rei disso e daquilo, e com pessoas o cara não saber lidar, não olhar no olho, não gostar de estar ali confraternizando, não gostar de estar evoluindo, de estar dando feedback, recebendo feedback, e aí vai. Então, o primeiro ponto, eu acredito que o primeiro e maior ponto é relacionado à questão de pessoas. Isso com certeza absoluta. Então, não estou entrando numa área que eu não sei de nada. Putz, eu acho que eu vou marcar um almoço com 10 pessoas que sabem, pelo menos o mínimo sobre isso daqui, e vou descobrir o que acontece. Eu lembro que quando eu entrei como Sales Trainer, a primeira coisa que eu fiz foi marcar um one-on-one bem rápido, bem enxuto, com todos os vendedores da época e falar, olha, o que você espera de um Sales Trainer? Como o Sales Trainer pode te ajudar aqui no teu trabalho? E eles foram me falando. Não foi uma lista de pedidos da parte deles, né? Mas simplesmente foi, cara, ia me ajudar nisso, naquilo. O que eu espero é isso, isso e isso. Eu não tenho treinamento disso, isso, daquilo. Isso é muito importante. O onboarding não foi tão legal. Enfim, comecei a ouvir alguns pontos relacionados ao dia a dia desses caras mesmo e comecei a entrar a fundo. Mas se eu fosse só ali no bench, só botando meu fone, ficando na minha, olhando pro Quora, olhando pro Twitter e olhando pro que eles estão fazendo do Vale do Silício, sem ouvir a galera que está lá, isso seria um grande erro. Então acho que tem que começar desse povo aí, começar das pessoas.
Cara, sensacional isso, assim, essa habilidade com pessoas é realmente essencial para qualquer cargo. Então, no caso da Geek Hunter, por exemplo, o foco de vocês é contratar desenvolvedores, né? Mas, pô, o desenvolvedor ali, ele tem contato com o pessoal de produto. Ele tem contato com, sei lá, o CEO da empresa. Não é algo que você não tem contato pessoal, por mais que não seja, assim, o foco no dia a dia, como é vendas, por exemplo, você também depende dessa habilidade. Então, pô, agora que você tem a experiência, tanto de contratação para vendas ali especificamente, e na Geek Hunter, né, pô, selecionando desenvolvedores ali, que é o core business de vocês, você provavelmente deve ter conseguido mapear quais são as principais habilidades comportamentais que eu tenho que ter, por exemplo, enfim, para filtrar melhor esse candidato. Como que você pensa isso hoje? Você tem um modelinho, enfim, uma estrutura para, sei lá, avaliar alguém mesmo? Como que é? Olha, isso é um ponto muito relevante, porque se a gente não contrata certo, não contrata bem, não contrata de forma alinhada, o negócio todo pode ir por água abaixo, né? Então, acho que contratar é uma arte, né? Contratar é um negócio muito importante. Mas também é uma ciência, é também aprender com os erros e falar, cara, esse tipo de pessoa, ou essa resposta, ou esse negócio aqui, isso daqui não faz tanto sentido, a gente já fez aquilo. Então o People Analytics está ganhando cada vez mais pontos para conseguir entender, né, o que é um perfil interessante e o que não é. Mas da mesma forma, eu acho que o primeiro ponto é entender que em startup, em empresas de tecnologia que quer crescer, que está crescendo, existe uma grande diferença entre potencial e excelência, né? Isso eu fui descobrindo ao longo do caminho. Às vezes, o cara que tem um potencial muito grande, sei lá, um cara saído da faculdade agora, com uma vontade muito grande de estar fazendo acontecer, né? Esse cara, ele pode ser muito mais útil e alinhado com aquele cargo que se tem ali de pré-vendas, de vendas, etc., do que um cara que seja um vendedor à moda antiga, que faça isso e aquilo, que o currículo é gigante, lotado de coisa, mas ao mesmo tempo lotado de vícios, de mercado, disso, daquilo. Então, cada vaga tem o seu caráter, é uma coisa que eu aprendi. É uma coisa muito importante. Será que é preciso de mais excelência? É preciso de mais anos de experiência para esta posição? Ou o potencial para se atingir as coisas é mais importante? Então, depende bastante aí ao longo do caminho. Nosso time de vendas de CS aqui costuma bater meta, né? Praticamente todos os meses. Aí, desde fevereiro a gente vem numa maré muito legal. E o que acontece? A galera toda nova. Primeira vez que muitos deles estão vendendo. Tem gente de todo canto, digamos assim, né? Tem gente de vários cursos. O negócio realmente foi aprender com os erros e estar entendendo o potencial daquela galera. Esse é um ponto muito importante. Tá? Cara, sensacional, assim, realmente contratação é uma habilidade essencial para qualquer um, literalmente, porque qualquer empresa é feita de pessoas. E, também até além disso, até além da contratação, é importante para a pessoa que está sendo contratada se entender muito bem também. Faz sentido para essa empresa, eu tenho as habilidades comportamentais são necessárias, ou até além, assim, eu estou disposto a desenvolver elas também. Então isso vai muito do lado ali da pessoa ter uma clareza de próximos passos, enfim, para tomar o rumo mesmo da própria carreira, né? E um dos pontos que eu tenho curiosidade muito, assim, de você fez muita coisa já, apesar de ser novo e tudo, já trabalhou ali com CS, com vendas, hoje tá na Geek Hunter aí já há mais de um ano. Então, assim, como que você decide esses próximos passos? Como você fala assim, caramba, eu quero fazer isso depois, ou não sei, assim, como que você pensa nos próximos passos da carreira mesmo? Ah, legal. Eu acho que essa é uma pergunta de $1 milhão, né, complexa, mas eu penso sempre nessa montanha, cara, nessa montanha da carreira. Por mais que isso não seja claro, às vezes para alguém em começo de carreira, para uma pessoa que está no estágio, né, enxergar ou começar a enxergar, tirar a neblina da frente dessa montanha é muito importante. Então, enxergando como uma montanha, a pessoa já consegue ver, lá no comecinho da montanha, quando eu comecei a escalar essa carreira aqui, foi isso, foi aquilo, foi isso que me ajudou a fazer aquilo, são os pontos que o Steve Jobs vai falando, né, conectando esses pontos ao longo do caminho, e o ponto mais alto dessa montanha realmente, onde eu quero chegar, é fazendo X, Y e Z. E para chegar a este ponto, daqui a alguns anos, eu tenho que subir, que aprender mais, e aí vai. Quando o cara consegue ter essa visão de montanha, e sempre em subida, o cara ele vai notar que, enfim, todos os desafios que ele vai estar pegando, todas as dificuldades, as pedras do caminho que ele vai passando, elas valem bastante a pena.
E a própria Adélia Prado, que é uma poeta aí de Divinópolis, da terra de Minas Gerais, aí, outra poeta que eu gosto bastante, de Divinópolis eu não sei nem se fica perto de BH, acho que não, né? Fica um pouco longe, cara, acho que são mais de 2 horas, nunca fui lá. Mais de 2 horas, mas a Adélia, ela fala o seguinte, eu não quero a faca, eu não quero o queijo, eu quero a fome. Então o que ela quer dizer com isso? Ela não quer ficar satisfeita, ela não quer a faca e o queijo. Ela quer se manter com fome, cara. Se manter como até o próprio nome do podcast vai estar dizendo. Ela quer manter essa fome. E quando tu perde essa fome, tu passa meses ali, como eu falo, acampado ali na montanha, já talvez seja a hora de estar pensando o que te daria mais fome. Não é exatamente a troca de emprego, vai pular de um lugar para o outro. Como os millennials, né, muitas vezes, putz, não gostei de uma coisa, já estou deixando esse emprego, estou deixando o outro. Mas o que te daria mais fome? Muitas vezes, por exemplo, é estar liderando uma galera, outras vezes é estar ajudando colegas de trabalho, estar ensinando eles alguma coisa nova, enfim, é se manter com fome realmente ao longo da caminhada. Essa é a maior dica que eu poderia dar para fazer escolhas na carreira. Cara, sensacional que você tá falando sobre se manter com fome em um podcast cujo nome é Hungry Foolish, né? Stay Hungry, que é o principal motto aqui do nosso podcast também, que, é essencial para qualquer um, independente da carreira mesmo, independente, enfim, do que você for fazer em seguida, né? E assim, no seu caso, você pode literalmente agora fazer qualquer coisa, por exemplo. Você pode, continuar na Geek Hunter, crescer aí junto com a empresa, você pode ir para outra empresa e ter essa liberdade, independente de qual escolha que você faça. Mas tem um padrão também nessa liberdade aí, que é o quê? Quando você trabalha em uma empresa, por exemplo, você acaba dependendo ali de tempo. Você está vendendo tempo na prática. E fazendo até uma pergunta mais provocativa aqui, porque muita gente, por exemplo, não necessariamente gosta de querer vender tempo o resto da vida, por exemplo. Talvez prefira um cargo ali, eu tô mais tranquilo, ou escrevo um livro, fico famoso, ou sei lá o que, qualquer coisa que você queira fazer. Você pensa em virar essa chave em algum momento da sua carreira, seja daqui a 5, 10, 15 anos, de sair dessa lógica de só vender tempo também? Enfim, pergunta provocativa, mas acho importante fazer. Por curiosidade legal. Mesmo. Eu acho que ao longo do tempo eu fui percebendo, né, especialmente quando eu lidava com essas culturas diferentes, seja numa escola de samba, onde eu vou estar lá com o pessoal no morro aqui de Florianópolis, seja no time de futebol, que vai estar um bando de maluco gritando do lado, essas diferenças, através dos pontos em qual eu peregrino durante a vida, elas me fizeram perceber que tem épocas da vida que a gente tem raízes. Tenho raízes, eu quero construir uma vida mais linear possível, aquela vida lá dos sonhos, que é namorar, é casar, é ter filhos, é isso, é aquilo e morrer, né? E tem gente que nasce com asa, cara, tem gente que quer viajar o mundo, tem gente que viaja, bota uma mochila nas costas e vai indo, é um nômade digital, é um nômade de vida, é um cara que consegue se manter, sei lá. Tem amigos meus colhendo maçã lá na Nova Zelândia nesse momento, cara, para viver uma vida tranquila e surfar de uma maneira tranquila. Então, depende completamente de cada um. Eu sou um cara mais das raízes, tá? Eu sou um cara mais que vejo um pouco mais esse ponto de vida de uma forma um pouco mais linear, um pouco mais de filme, aquela coisa bonitinha, né? Eu sempre tive esse ponto. Acho que até pode ser parecido com um certo medo, né? De ter essas asas. Mas, por enquanto, eu diria que eu sou da galera da raiz ali, da galera que, sair de Floripa aqui, deixar a família, minha namorada também é daqui, né, aqui da cidade vizinha, já tem um medo muito grande. Então, mas vai saber, a vida é muito mais complexa do que a gente está pintando ela, né? Sim. Às vezes tem muita surpresa, muita pedra, muita novidade, muita coisa que a gente não esperava, a gente perde bastante gente, a gente vê outras pessoas nascendo, é muita coisa, né? Viver é muito bom. Exatamente, cara. Igual você tinha mencionado lá no início, de quando apareceu a oportunidade de ser sales trainer, tudo pode mudar de um dia pro outro, né? Então, é muito questão de a gente estar aberto, enfim, considerar, mas entendi seu ponto, é muito uma escolha mesmo, né? Eu quero continuar nisso, ficar bom nessa questão, ficar foda nessa questão, né? Já manda muito bem, mas enfim, se especializar ainda mais, é um caminho, isso é mais uma escolha mesmo de cada um, vai fazer sentido talvez para alguém colher maçã na Nova Zelândia, ou ser head de vendas na Geek Hunter, né? Exatamente. Isso varia de pessoa para pessoa. Com certeza. Independente até dessa carreira, paralelo a tudo isso também, Luiz, tá chegando no finalzinho do episódio aqui, então a pergunta pra gente fechar é que, eu te conheci quando eu tava aleatoriamente no LinkedIn, vi um post, exatamente aquela entrevista do Peçanha que você mencionou mais cedo.
Então eu comecei a caçar ali no seu blog, vi, esse cara compartilha muita coisa, ele faz um trabalho bem legal ali, de marketing pessoal mesmo, enfim, de escrever no blog, compartilhar esse conhecimento e tudo. Por que você decidiu começar com esse blog, enfim, fazer esse trabalho de marketing pessoal? Legal, na Resultados Digitais, tá, que inclusive iniciou nessa incubadora que eu estou aqui agora gravando o episódio, onde fica Geek Hunter hoje. Na Resultados Digitais eu comecei um blog porque, cara, eu estava apavorado com uma coisa. A coisa era, eu vou aprender muita coisa aqui, a cada semana eu estou aprendendo muito, são anos de cachorro, como a galera fala, na RD desde sempre, e com esse aprendizado todo, me apavorava a liquidez disso. Até um sociólogo, Bauman, ele fala, né, a vida líquida, a vida que a gente não pode tocar, às vezes as coisas são muito superficiais, e eu ficava pensando, eu tenho que solidificar esses conhecimentos que eu aprendo por aqui, ou essas ideias que eu tenho de conceitos novos, e enfim, eu tenho que solidificar de alguma maneira. E eu entendi que escrever num blog pessoal seria a melhor maneira de eu estar solidificando isso. Às vezes o cara tem uma ideia, isso daqui é parecido com aquele filme, com aquele livro que eu li ali, é parecido com esse trecho daquela poesia daquela pessoa, eu acho que eu consigo defender essa ideia de uma maneira muito bacana aqui. Então o blog, ele iniciou, tá, pelo medo apavorante de não conseguir acompanhar o ritmo de uma empresa de tecnologia, né? E ao longo do tempo eu fui passando por várias fases, assim. Às vezes, alguns posts eu escrevi pensando em SEO, pensando em ranquear. Uma época eu botava todos os posts ali no Facebook. Daí quando eu vi que só minha avó, minha mãe curtiam ali no Facebook, eu falei, cara, talvez não seja o melhor canal, né? Acho que tem alguma coisa errada por aqui. Não que não seja muito legal minha família curtir, né? Beijo pra minha família aí, mas, cara, talvez a galera que realmente leia sobre alguma coisa um pouco mais relacionada à tecnologia faça um outro sentido. E daí, hoje eu cheguei num ponto onde eu, além de fazer essas entrevistas, as 5 ideias ali que eu boto no meu blog, né? Eu escrevo algo parecido com Thomas Tungus, que é um investidor famosíssimo ali dos Estados Unidos, do Vale do Silício, que ele tem posts bem mais curtos, né? Eles não são voltados a SEO de maneira alguma, né? Não é aquele post maior e um post pensado em palavra-chave, mas são ideias de forma simples que vão entrando ali ao longo do caminho. Então acredito que esse blog é como se fosse um diário meu, o diário da minha carreira, onde eu solidifico essas ideias. E claro, por consequência, hoje em dia botando mais coisas no LinkedIn, por exemplo, atingindo público legal, eu acho que isso vai acontecendo. Por exemplo, esse podcast aqui, né, a gente ter se dado oi, se conhecido aí, foi graças realmente a essas postagens. Então acho que só acrescenta na minha carreira aí, tá conhecendo mais gente bem bacana, Matheus. Cara, sensacional. É tanto uma forma de aprender também, como, por que não, construir uma audiência, ganhar essa visibilidade, ser conhecido, né? É um pouquinho dos dois ali que você acaba juntando. Com certeza absoluta. Eu acho que até tem uma historinha que eu gosto bastante do Rubem Alves, que é aí de Minas também. Pô, Minas só tem gente boa aí, cara. Olha, é Edmar, é Peçanha, é Matheus, é Rubem Alves, é Adélia, é Drummond, Guimarães Rosa, todo mundo mesmo lugar. Fonte de pessoas incríveis, olha isso. Pô, com certeza. E o Rubem Alves tem um livro que eu gosto muito quando a gente está falando de aprendizado, né, de dar aula, de ter essa experiência que eu tive pela primeira vez de dar aula para o MBA, né, que eu gosto bastante. Ele fala num livro chamado A Arte de Ensinar, uma historinha muito legal. Ele fala que todo mundo nasce sapo, né, cara? Todo mundo nasce sapo, naquela historinha do sapo e do príncipe, e a gente vai virando príncipe a partir do momento que a gente confia na gente mesmo para estar fazendo a coisa acontecer. Então, eu conheço muito profissional bom, muito profissional que é animal dentro das suas empresas, que vende pra cacete, sei lá, por anos, que é um CS incrível, que foi um cara que lançou um projeto animal, e essa galera não expõe isso, cara, não escreve um post sequer, sabe? Não faz isso, o mundo sabe disso, não dá uma palestra, não posta alguma coisa, e eu fico completamente agoniado, sabe, disso. Eu sei que nem todo mundo gosta de escrever, não é a pegada de todo mundo, mas
quanto conhecimento retido, cara, eu conheço nesse nosso mercado de tecnologia, porque o cara simplesmente não escreve, ou tem mais medo, isso, aquilo. Então, quanta coisa fica dentro da caixinha, cara. Quanta gente boa poderia estar expondo mais coisa, né? Eu gosto de incentivar bastante a galera que está em volta de mim para estar cada vez mais escrevendo, para a gente ter cada vez mais gente boa escrevendo, né? No mundo que a gente vê tanta baboseira, às vezes essa galera que tem o que falar, é legal a gente estar ouvindo também. Cara, incrível, bela resposta pra gente finalizar o episódio, inclusive. Vou deixar esse link aí no seu blog, enfim, com os posts. Eu li quase tudo lá do seu blog também, vou deixar legal. Tudo linkado. Quem tá ouvindo aqui no Pocket Cast, no Google Podcast, enfim, iTunes, qualquer aplicativo. Entra lá no site, dá uma acessada lá no blog do Lui. E se você é um desenvolvedor também, enfim, trabalha aí desenvolvendo software, codando, não conhece a Geek Hunter, também vale a pena dar uma olhada lá, porque os caras são exatamente especializados em linkar desenvolvedores com empresas, né, que querem esses candidatos. O link também vai estar lá no post para vocês acompanharem essa questão. Lui, muito obrigado pela participação, cara, o episódio foi sensacional, a gente nunca tinha conversado antes, saiu vários pontos incríveis, queria passar mais horas aqui discutindo, mas a gente vai ter que encerrar. Mas muito obrigado pela participação, cara. Show de bola, Matheus, eu que agradeço e fico também à disposição da galera. Adoro conversar sobre marketing digital, sobre venda, sobre customer success, sobre vida, sobre carreira. Qualquer coisa aí, o Matheus também bota meu e-mail, né, meu LinkedIn aí pra galera. Quem se sentir à vontade pode vir dar um toque, adoraria conversar com você. Sensacional, cara, pode deixar que eu vou deixar seu e-mail e LinkedIn lá sim. Então, pessoal, é isso. Vocês ouviram mais um podcast do Hungry and Foolish. As notas do episódio estão todas lá no site. Seguir a gente nas redes sociais, inscrever na newsletter também, que a gente está compartilhando uns conteúdos bem legais lá. Nos avaliem com 6 estrelas no iTunes. Ajuda bastante ali mais pessoas conhecerem esse podcast. E se você acha que esse conteúdo foi útil também para alguém que você conhece, algum profissional ali que está num momento parecido com o do Lui, enfim, teve essas transições aí no passado, compartilha com ele também. Participe da corrente do bem ali para divulgar esse podcast. E no mais é isso, voltamos na próxima semana. E lembrem-se, stay hungry, stay foolish. Abraço.